E aqueles músculos profundos do quadril, hein? Tem dificuldade em aprender? Então fica até o final desse vídeo que a gente vai aprender os músculos profundos do quadril de um jeito muito simples, rápido e prático. Só que antes disso, já sabe, deixa o like no vídeo para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas, se inscreve no canal Anatomia Fácil se você não for inscrito e ativa o sino de notificações. Se em alguma etapa da sua vida você já se inscreveu no canal, verifica aí se está inscrito mesmo, que o YouTube misteriosamente desinscreve as pessoas e se esse for seu caso, se inscreve de novo e ativa de novo o sino de notificações. Os músculos profundos do quadril são aqueles músculos que ficam nessa região glútea, tá bom? Então eu tenho um músculo superficial e um monte de músculos profundos. Daí vem as nomenclaturas para eles. Então eu tenho esses músculos aqui dessa porção, chamados de músculos profundos do quadril. Segura aí que tem um monte de nomes. Músculos profundos do quadril, é um tipo de nome que o pessoal dá. Tem um outro nome que é chamado músculos rotadores externos do quadril. E tem uma outra nomenclatura também que diz respeito às origens e inserções desses músculos, que são músculos pelvitrocantéricos, porque eles se estendem da pelve até o trocânter maior. Uma coisa que eu quero que vocês notem é sempre assim, ó. O membro superior e o membro inferior, eles são muito parecidos. Vocês podem perceber que aqui na glenomeral eu tenho uma articulação esferoide e aqui na coxo-femoral eu tenho também uma articulação esferoide. Quer ver uma outra semelhança com eles? Na parte proximal do úmero, eu tenho os tubérculos humerais, que eles são os pontos de inserção dos músculos do manguito rotador. E agora, olha aqui na região do fêmur, eu tenho os chamados trocânteres, que seriam os equivalentes aos tubérculos humerais. Então aqui eu tenho o trocânter maior e aqui eu tenho o trocânter menor. No caso desses músculos profundos do quadril, eles vão vir aqui da pelve para se inserir no trocânter maior do fêmur. Só no trocânter maior. Por que só no maior? Algum deles tem inserção no menor, Rogério? Não. O trocânter menor, ele ocorre para a inserção do músculo iliopsoas. Então o trocânter maior ele serve de ancoragem para esses músculos profundos do quadril. E aí vem a questão, quais são eles e onde eles estão? É importante que você defina aqui o que é a região lateral do quadril e o que é a região posterior do quadril. Você percebe que nessa parte, o braço está na frente, mas vocês vão conseguir ver, ó. Nessa parte lateral do quadril aqui, ó, vocês vão ter o destaque de dois músculos, tá? Do tensor da fáscia lata e do músculo glúteo médio. Tá? Esses dois músculos, eles se destacam nessa porção lateral do quadril e eles compõem um grupo de músculos que são os músculos abdutores do quadril. Então isso aqui é um grupo abdutor, tá bom? Então é importante que você entenda isso. Mas eu vou deixar o glúteo médio, tirar o tensor e tirar também a banda iliotibial, para vocês verem tudo no jeito aqui, ó. Olha que interessante, ó. Quando a gente observar aqui agora, você vai perceber que toda essa musculatura que preenche essa região, ó, ela de alguma forma tem contato com o trocânter maior do fêmur. Então isso é muito importante, você não pode esquecer disso, tá? Depois eu vou mostrar o trocânter menor só para você não ter mais dúvida. Mas você percebe que até o músculo, o glúteo médio, ele também está aqui, ó, sendo um abdutor. Então vamos ver todos esses músculos aqui e aí você não vai ter mais dúvidas nessa parte. É o seguinte, para a gente entender essa parte profunda do quadril, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar o glúteo máximo. Então o glúteo máximo, todo mundo sabe, é o músculo da bunda, é o que dá o volume para o bumbum, essas coisas todas. Então para você ter acesso aos músculos profundos, você tem que vir aqui cortar o glúteo máximo. Eu tenho que tirar o glúteo máximo da frente. Não dá para você estudar os músculos profundos com o glúteo máximo na frente. Então a gente vai fazer o quê? Vai tirar o glúteo máximo. Só uma questão em relação à nomenclatura. Glúteos, tá? Os músculos glúteos, né, que são o máximo, o médio e o mínimo,
Antigamente, eu gosto dessas histórias, né? Eles eram chamados de. O glúteo máximo era chamado de grandes glúteos e o glúteo mínimo de pequeno glúteo. E o médio era o glúteo médio. Então é interessante que aqui o glúteo máximo antigamente era chamado de grandes glúteos. Aí mudaram essa nomenclatura, talvez porque o pessoal estava sendo abusivo nas aulas, falando grandes glúteos, hein? Então o pessoal já mudou lá para glúteo máximo. Isso é coisa muito antiga, tá? Tô falando de década de 80. Aí quando eu tiro o glúteo máximo da frente, a gente vai ter uma sequência de músculos. Então os músculos estão sequenciados. É super simples e não tem segredo. É só você seguir essa sequência de cima para baixo, que não vai ter erro. Para facilitar aqui a observação de vocês, o que a gente tem que fazer na parte profunda? Caso você esteja trabalhando, por exemplo, com cadáveres e tal, eu tenho uma dica para você aqui, porque no cadáver ele vai estar lá. É que aqui eu tiro, né? Isso aqui é um programa. Se eu colocar a parte do sistema nervoso aqui, o que a gente vai perceber? Que na saída do quadril e na entrada da coxa aqui, vai ter um baita de um nervão aqui, ó. Tá? Esse aqui é o nervo mais calibroso do seu corpo, é o nervo ciático, ou nervo esquiático, como queira. O nervo esquiático, em condições normais, sem variação anatômica nenhuma, ele vai emergir abaixo do músculo piriforme, que é esse aqui, ó. Eu tenho esse músculo aqui que é o músculo piriforme. Então, em condições normais, ele emerge entre o músculo piriforme e esse outro músculozinho aqui, ó, que fica embaixo dele, que esse aqui é o músculo chamado gêmeo superior, tá bom? Então, normalmente, o nervo ciático, ele vai emergir aqui. Tá? Isso aqui é chamado recesso piriforme inferior. Tá? Porque tem um outro recesso piriforme aqui em cima, ó, entre o músculo piriforme e os músculos glúteos, médio e mínimo. Então eu tenho esse outro recesso aqui, onde vocês conseguem ver a passagem de um nervo aqui, ó, que ele vai inervar esses músculos mais da porção superior aqui, ó. Que esse aqui é o chamado nervo glúteo superior, tá? Que é o nervo glúteo superior. Eu vou até tirar essa dúvida para vocês agora aqui, porque o pessoal tem essas dúvidas, né? Que o nervo glúteo superior, ele tem esse nome porque ele emerge aqui acima do piriforme, né? Que dá o nome glúteo superior. E aí ele vai subir aqui para a inervação, principalmente do músculo glúteo médio, do tensor da face lata e do músculo glúteo mínimo. O pessoal confunde muito isso, tá? Então, esse é o nervo glúteo superior. O nervo glúteo inferior é esse aqui, ó, que ele emerge aqui, ó, abaixo do piriforme, ó. Esse aqui é o nervo glúteo inferior. O nervo glúteo inferior, ele vai dar inervação motora para o músculo glúteo máximo, tá bom? Então isso é muito importante. E caso você não saiba, a inervação sensitiva das nádegas do bumbum não é feita pelos nervos glúteos, tá? É feita por esses outros nervos que estão aqui, ó, que são chamados nervos cluneais ou nervos clúneos, tá? Que são, esse nome também significa nádegas, tá? Que são os nervos que você vê que eles estão mais superficialmente aqui, ó, conferindo inervação sensitiva para a região do bumbum. Então é bastante interessante para vocês entenderem essa dinâmica, tanto dos nervos quanto da parte muscular. Então eu vou tirar aqui os nervos, então você tem que saber aqui, ó, que o nervo ciático vai emergir entre o piriforme e o gêmeo superior em condições normais. Vou tirar os nervos e a gente vai ver aqui a sequência de músculos que a gente tem. É super simples, ó. Aqui ocupando essa porção mais lateral aqui, ó, da crista ilíaca, a gente vai ter aqui o glúteo médio. Então a gente tirou o glúteo máximo, aí a gente tem o glúteo médio e ele vai preencher boa parte dessa porção lateral aqui. Como o glúteo médio, ele vai se inserir nessa porção mais posterolateral aqui do trocânter maior, ele é um músculo abdutor, tá? Ele faz a abdução do quadril. Então ele é um potente abdutor do quadril. Vamos tirá-lo daqui, ó. Embaixo dele aqui, ó, vocês veem que eu tenho um músculo menor, tá? Mas também é um músculo glúteo. Esse aqui é o músculo glúteo mínimo. Perceba que o glúteo mínimo, ó, ele também desce aqui para se inserir no trocânter
maior do fêmur. Tá vendo por que o trocânter maior do fêmur se desenvolveu dessa forma? Porque eu tenho músculos muito potentes se inserindo nessa região e ele é um braço de alavanca para a articulação do quadril. Então isso é muito importante. Na verdade, ele é um braço de alavanca para os músculos do quadril, né? Mas é essa alavanca do trocânter maior que permite que você faça essa ampla gama de movimentos no quadril, principalmente na abdução, na extensão e na rotação externa do quadril. Então isso tem a ver com o trocânter maior do fêmur. Então vamos tirar aqui o glúteo mínimo. Então vocês já viram o quê? Primeira lição que vocês tiveram, que o músculo mais superficial do quadril é o glúteo máximo. Aí eu tenho lá lateralmente o glúteo médio e profundamente o glúteo médio eu vou ter o glúteo mínimo. Então eu tenho aqui o braço de alavanca para esses músculos, tá? Então por isso que são músculos chamados pelvitrocantéricos, porque se estendem da pelve até o trocânter maior. E aí a gente vai ter uma sequência de músculos aqui, ó, que é só você entender essa sequência que vai ficar tudo certo para você, tá bom? Qual que é a sequência de músculos que eu tenho aqui na porção profunda do quadril? É super simples. Lembra lá o nervo ciático? Ó? Vou colocar aqui, ó. O nervo ciático está aqui, ó. Vamos deixar o nervo ciático como referência aqui, ó. O que a gente vai ter? Acima do nervo ciático eu tenho o músculo piriforme. Aí abaixo do nervo ciático eu tenho o músculo gêmeo superior, tá? Você vê que ele fica aqui, ó, no espaço entre esses dois músculos. Então, nesse recesso piriforme inferior, eu tenho aqui o nervo ciático emergindo nessa região, ok? Então, isso é muito importante para você. Então, aqui, ó, a gente teve lá glúteo máximo, médio, mínimo. Qual que é o resto da sequência? Piriforme. Aí, esse aqui é o gêmeo superior. Aí, aqui embaixo do gêmeo superior tem um intruso aqui, ó, que esse aqui é chamado músculo obturador interno, tá? E abaixo do obturador interno eu tenho o gêmeo inferior. Então, entre os dois gêmeos, eu tenho o obturador interno, tá bom? Só para você não errar. Então, ele está de intruso aqui, ó, entre os dois gêmeos. Então, entre dois irmãos gêmeos tem um intruso, que é o obturador interno. E você vê que ele tem esse nome obturador, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco por que ele tem esse nome de obturador. Então eu tenho essa sequência, piriforme, gêmeo superior, obturador interno, gêmeo inferior. Aí eu tenho esse outro aqui, ó, que ele tem um formato quadrado, ó. Esse aqui é chamado músculo quadrado femoral, ou quadrado da coxa, tá? Então esse aqui é o quadrado da coxa, ou quadrado femoral. E lá do outro lado do forame obturado, lá na frente, vocês vão ter um outro músculozinho aqui, ó. Eu vou ter que tirar... Vamos fazer o seguinte, eu vou tirar essa capa de músculos da frente aqui, ó. Para vocês verem tudo isso bonitinho aqui, ó. Para não ficar... Pra vocês não ficarem sofrendo. Esse aqui eu não vou tirar. Aí eu vou tirar aqui e deixar bonitinho. Isso, aqui já dá. Então vamos voltar lá. Vocês sabem que eu sou uma pessoa repetitiva, né? Então tá aqui, ó. Músculos profundos do quadril, que estão por baixo do glúteo máximo. Então você tem os 3 glúteos, mais piriforme, gêmeo superior, aqui o intruso, ó, obturador interno, gêmeo inferior, quadrado da coxa. Verifica que todos eles, ó, eles saem da pelve e vão para o trocânter maior. Por isso tem o nome de pelvitrocantéricos. Músculos profundos do quadril, evidentemente, porque ficam profundamente ao glúteo máximo. E o termo rotadores externos do quadril significa que eles ficam nessa porção mais posterior aqui do trocânter maior e eles fazem a rotação externa da articulação coxo-femoral. Daí vem essa terminologia para esses músculos aqui. E lá na frente, vocês têm um outro músculozinho, ó, que ele é chamado obturador externo, ó. Esse aqui é o obturador externo. Geralmente, quando vocês estão vendo anatomia em livros, alguma coisa 2D, você acaba não vendo o obturador externo, por quê?
porque ele fica profundamente ao quadrado femoral aqui, ó. Se eu tirar o quadrado femoral, ó, da frente, aí vocês vão conseguir vê-lo aqui, ó. Então, na parte posterior, para você ver o obturador externo, que é esse aqui, ó, ele está por baixo do quadrado femoral. Esse é o obturador externo e esse aqui é o obturador interno, ó, tá? Por que eles têm esse nome, né? Eles têm esse nome de obturador interno e externo porque o obturador externo, evidentemente, ele fica posicionado na porção mais externa do forame obturado, que é aquele buraco que a gente tem lá na pelve, e o músculo obturador interno fica mais para a porção interna do forame obturado. Se a gente... Vamos separá-los aqui, ó. Vou deixar eles bonitinhos aqui só para vocês verem, ó. Eu vou esconder todo mundo, ó, para vocês vê-los aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, o obturador interno cobrindo a parte interna do forame obturado e o obturador externo cobrindo a parte externa do forame obturado, tá bom? Eles ficam originados nessa parte inferior aqui, ó, entre o pubis e o isquio, mas é interessante vocês notarem também, eu vou voltar lá na nossa imagem principal aqui, ó. Ixi, pera aí. O que eu fiz? Ah, aqui que eu tinha que apertar. Vocês vão notar o seguinte, ó, vou deixar a parte óssea agora e vou tirar os músculos obturadores. Olha que interessante aqui, ó. Vou tirá-los, ó. Aí você vai ver que o pessoal fala que o forame obturado é um buraco, né? Mas na verdade não. Nesse buraco aqui eu tenho uma membrana, tá? Que é a membrana obturatória. Vamos ver se em que ponto que entra a membrana. E aqui, ó, a membrana obturatória. Essa aqui, ó. Ai, saiu. Pera aí. O que eu fiz aqui? Ah, aqui, ó. A membrana obturatória tá aqui, ó. Então ela serve de ponto de origem para esses músculos também. Então é muito importante que você veja que não é só a parte óssea que pode ser um ponto de origem desses músculos na pelve. Eu tenho também a membrana obturatória como sendo também um ponto de ancoragem desses dois músculos. Daí veio a nomenclatura músculos obturadores. O externo na parte externa e o obturador interno mais na parte interna do forame obturado, tá bom? Aí aqui eu tenho os músculos gêmeos, gêmeo superior e gêmeo inferior. Então vamos tirar os gêmeos aqui, ó. E aqui sobrou o músculo piriforme, que do ponto de vista clínico é o mais importante que vocês têm que saber aqui. Justamente porque o ciático emerge logo abaixo do piriforme e quando existem variações anatômicas que geram alguma alteração no músculo piriforme, eu posso ter vários tipos de alterações. Eu tenho aulas aqui, é só você digitar aqui no YouTube e eu vou deixar aqui em cima também minha aula sobre o nervo ciático, você vai ver que ele pode ter vários pontos de saída. Eu posso ter o nervo ciático saindo no meio do piriforme, eu posso ter uma parte dele saindo por cima do piriforme, enfim. Podem ter algumas variações que podem gerar uma compressão no nervo ciático, no nervo isquiático. Gostou dessa aula? Essa aula fez sentido para você e agora você entendeu os músculos profundos, rotadores externos ou pelvitrocantéricos? Ficou claro para você? Então dá aquele joinha aqui embaixo, se inscreve no canal Anatomia Fácil e ativa o sino de notificações. E para mostrar que você veio até o final dessa aula, para eu saber que você assistiu até o fim, aí eu coloco um coraçãozinho para você nos comentários. Coloca aqui na aba de comentários Foramão. Ó, nosso código é que foramão. Que foramão. Hashtag que foramão para vocês.